Olá, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo da Escola de Assessoria de Investimentos da Faculdade XP. Eu sou o Yuri e hoje a gente vai falar sobre o que é de fato ser um assessor de investimentos de alta performance e os desafios dos tempos atuais para esse profissional que é tão importante. E para isso, a gente convidou um profissional de grande experiência no mercado financeiro, com 17 anos de carreira, sendo que 11 deles é como assessor de investimentos. Antônio Gabriel, obrigado por aceitar o convite, está com a gente hoje aqui para apoiar. A gente pode dizer que vai agregar muito, né, na carreira de diversos profissionais aí que sonham em atuar como assessor em um escritório parceiro da XP ou já estão iniciando nesse caminho, né? Obrigado por aceitar o convite, viu? Obrigado a vocês e, poxa, muito obrigado aí pela oportunidade de tá podendo agregar aí aos novos profissionais, aos novos entrantes do mercado. Meu nome é Antônio Gabriel, eu sou assessor de investimentos na Faros. Já faço isso há 11 anos. Comecei lá atrás, quando essa profissão ainda era um pouco bem diferente, digamos assim, do que é hoje. Era um mundo um pouco desconhecido. Acho que pouquíssimas pessoas levavam a sério, né, a nossa profissão. E o tempo mostrou que a gente veio para ficar, que essa tendência, né, você ser assessorado por um assessor de investimentos é algo que veio para ficar. Então, estou aí para agregar no que eu puder e ajudar vocês aí no que eu puder. Contem Que comigo. bacana, que legal, tenho certeza que vai ajudar demais. Assim, você já começou dando aí uma introdução sobre a sua carreira, né, sobre o seu tempo de trabalho na área. Se você puder contar um pouco mais sobre o seu início de carreira, sobre o seu momento e também sobre qual é o papel especificamente do assessor de investimentos no mercado financeiro e de capitais hoje em dia, vai ser ótimo para começar. Boa. Eu comecei minha carreira na Melo, uma administradora de fundos, depois parti para uma gestora chamada Direcional, e depois trabalhei no Banco Máximo. E em seguida, saí do mercado, fiquei 4 anos fora, no mercado imobiliário, e voltei para o mercado financeiro já como assessor de investimentos. E na época, estamos falando aí de 2012 para 2013, estava na virada ali do ano. Era uma profissão que poucas pessoas conheciam, era uma prestação de serviço que poucas pessoas conheciam, todo mundo estava acostumado com gerente de banco, com private, dos bancos grandes, né? E a gente entrou para disruptar um pouquinho o mercado. Na época, a XP tinha uma pegada muito forte na parte de cursos, né? Que eu acho que era um mecanismo maravilhoso para a gente chegar até os clientes, né? Investir através de uma plataforma de investimentos, através de uma corretora, não era algo trivial. E aí os cursos eles facilitavam bastante, né? Porque você dava aula consequentemente, você começava a construir ali uma relação de confiança e automaticamente aquele aluno, digamos assim, ele virava um cliente, né? E eu acho que todo mundo me pergunta um pouquinho, né, assim, o que que é ser um assessor de investimentos, né? Eu acho que todo mundo tem na cabeça que, ah, não, eu preciso conhecer muito de produto, eu preciso conhecer muito de mercado. Evidentemente, sim, né? Você precisa ter um conhecimento sobre o que você está falando, mas principalmente, né, ser um assessor de investimentos é entender de gente, né? É você entender de pessoas, é você conseguir ganhar a confiança das pessoas, é você conseguir fazer com que essas pessoas se abram para você e aí sim você, com a sua técnica, você vai conseguir entender a vida dela e onde ela quer chegar e aos poucos você vai construindo essa relação e aí a coisa ela vai caminhando para um lugar bem bacana, que é justamente uma posição de confiança, né? E que você vai conseguir aí suprir as necessidades desse cliente bem melhor do que qualquer outro tipo de profissional, dado que a gente só é focado nisso, né? Então, eu sempre falo isso, né? Ser assessor de investimentos é entender de gente. Obviamente que de investimentos também, mas primeiramente é entender de gente. Legal, bacana demais o relato. Assim, como a gente começou falando, né? Você tem aí 11 anos de experiência no mercado. Ah, Pode nos passar um pouquinho das suas perspectivas para a profissão no contexto econômico atual?
Olha, a profissão acho que ela mudou muito ao longo do tempo, né? O assessor de investimentos, antigamente, e aí voltando um pouquinho, né, no tempo, o agente autônomo de investimentos, né, ele era um profissional muito dedicado à bolsa, né? Antigamente você tinha os agentes autônomos de investimentos dentro das corretoras, atendendo seus clientes, mas sempre com uma conotação ali de renda variável, né? Ao longo do tempo, e aí, obviamente, XP capitaneando todo esse processo, as plataformas de investimento elas começaram a mudar e começaram a oferecer outros produtos, né, e outros serviços para os clientes. Então, o que era limitado lá atrás à renda variável, ao longo do tempo foi ganhando um dinamismo muito maior, né, mais produtos, outras categorias de produtos, outras categorias de serviço, né? Então, as famosas PJ2, né, todo mundo começou lá atrás com um pouco de seguro, e aí foi enveredando ao longo do tempo também. A gente começou a oferecer crédito via XP, e depois consórcio, e por aí vai, investimento no investimento internacional. Então, assim, a amplitude, né, do que um assessor de investimentos faz hoje é muito maior do que fazia lá atrás, e isso acaba exigindo um pouco mais do assessor de conhecimento e de entender de mais coisas, né, coisa que não era uma necessidade lá atrás. Mas acaba que o profissional ele fica muito mais completo, você consegue atender o seu cliente de uma forma ou outra, né? E eu acho que isso a gente ganhou muita relevância ao longo do tempo, também podendo atuar em muitos mercados e oferecer o melhor cliente. Até aproveitando esse tema, a atividade de assessoria, ela vem numa ascensão nas últimas décadas, né? Até o que você falou, isso deixa muito claro. E o trabalho de um assessor de investimentos, ele foi mudando, foi se adaptando, né? Hoje, com um novo marco regulatório, como é que você enxerga o papel do assessor nesse contexto? Olha, eu acho que o novo marco regulatório ele vem para coroar, né, a ascensão da profissão, né? Porque assim você caminhava ali por algumas zonas cinzas, digamos assim, né, do que você podia e do que você não podia fazer. Então a teoria era muito diferente da prática, né? Então eu acho que o novo marco ele veio para corroborar a profissão e veio para justamente legitimizar, né, a nossa profissão. Então, eu acho que foi uma atualização mais do que necessária, né? No final do dia, a gente acaba tendo mais liberdade para poder direcionar o cliente em diversos assuntos, não somente a parte de investimento, né? A gente poder dar a nossa opinião, que no final do dia era algo que, na prática, era bem difícil de você separar isso da teoria. Então, acho que esse marco foi um golaço. Eu acho que não só pela profissão propriamente dita e pelo que o assessor de investimentos pode ou não fazer, e sim também com a parte legal das empresas de assessoria de investimento, né? Eu acho que já era uma demanda há muito tempo de você poder ter um sócio investidor, por exemplo, de você não ser uma empresa onde você só podia ter, no passado, agente autônomo de investimentos como sócio. Então, acho que isso freava muita coisa. Então, eu acho que o novo marco ele foi um golaço e ele vem para coroar o desenvolvimento de uma indústria que só cresce nos últimos 10 anos. Então, só vem acrescentar. Legal, bacana demais. Acho que até para a gente contextualizar, de repente, tem gente que está começando agora na área. Se você puder contextualizar mais o que seria o novo marco regulatório, assim, as principais mudanças, se é que você pode fazer isso para a gente. Olha, eu acho que assim, o novo marco regulatório é a resolução da CVM 178 e 179, né? Você tem vários detalhes, obviamente, nessas instruções, mas basicamente, né, e aí falando primeiro da profissão de assessor de investimentos, eu acho que tem uma mudança de nome, né? Então, acho que a gente já se auto-intitulava assessor de investimentos, porém o nome técnico era agente autônomo de investimentos. Eu acho que isso morreu, então eu acho que legitimou um pouco mais a profissão. Então, hoje nós somos assessores de investimentos
legalmente falando, né? Eu acho que a gente conseguir expressar a nossa opinião, né, e o que a gente acha bom ou não é algo também que facilita muito, né, porque na legislação passada você era um preposto de uma instituição financeira, então, em tese, você era um comercial terceirizado, entre aspas, né, então você basicamente tinha que vender aquilo que a instituição tinha para oferecer, só que muitas vezes no dia a dia, né, o cliente ele quer a sua opinião, no dia a dia são vários produtos, são inúmeras categorias de produto, tá? E que muitas vezes o cliente não entende daquilo ali. E aí cabe, obviamente, um assessor de investimento tentar esclarecer de acordo, obviamente, com o perfil dele, tentar direcionar ali o que faz mais sentido para cada cliente, né? Então, eu acho que o novo marco ele vem para legitimizar, digamos assim, essa forma de trabalhar do assessor e ele poder, de uma forma muito mais direta, expor aí a opinião dele, do que faz mais sentido para o cliente. Tá? O fim da exclusividade era uma bandeira levantada já há muito tempo. Então, na regra antiga, acabava que um escritório de agente autônomo, e aí eu estou me referindo a agente autônomo porque era a regra antiga, ele só podia estar anexado, digamos assim, a uma instituição financeira, ele só podia ser preposto de uma instituição financeira, e o novo marco ele vem para acabar com isso, né? Então ele vem para possibilitar com que o assessor de investimentos tenha uma relação comercial com outras instituições, e não somente com uma só. Eu, particularmente, acho que na prática isso tende a mudar pouco, porque assim você ter relações comerciais com várias plataformas, digamos assim, ou várias instituições financeiras, isso requer também todo um back-office, um trabalho por trás dos panos bem maçante e que na prática não tem muita praticidade em relação a isso. Então, eu acho que isso tende a andar, mas creio que não seja o pulo do gato, até porque também você tem muitas operações que hoje já estão aí com contratos de longo prazo, com instituições financeiras, e as próprias plataformas, e aí falando das principais, elas são muito completas, né? Então, assim, são muito parecidas, você tem excelentes produtos, excelentes serviços. Então, eu acho que na prática, essa questão de você poder ter várias instituições financeiras, eu não sei até que ponto isso vai ser realmente muito difundido, tá? E a questão do sócio investidor, para pontuar e para finalizar, acho que os três pontos principais da nova instrução vem também num momento bem interessante. Eu acho que a quantidade de escritórios que você encontra hoje no Brasil é um absurdo, né? São várias instituições. Quando eu comecei, eu lembro que você contava na mão aí a quantidade de escritórios que tinha, hoje são mais de 600, pelo menos só na XP, né? Enfim, com contratos com a XP. E eu acho que você poder ter um sócio investidor vai ajudar bastante, porque você consegue ter mais investimentos, você consegue atrair recursos, você consegue colocar um sócio que não efetivamente seja um assessor de investimentos na empresa, um sócio capitalista, por exemplo, que possa turbinar o negócio e ajudar na governança e tudo mais. Eu acho que isso só vem agregar, tá? E desculpa, mas mais um ponto que eu acho importante também, Por favor. cada vez mais o mercado tem ficado mais transparente, então a resolução também, ela preza por isso, ela preza por essa transparência, então cada vez mais as informações vão estar abertas, né, o quanto o assessor está ganhando, quanto aquele produto remunera e quanto não remunera. Eu acho que isso é bom para a indústria como um todo, porque traz transparência e transparência traz confiança. Então, eu acho que foi um golaço, é algo que a gente já vem batalhando há muito tempo, a verdade é essa. Demorou, mas saiu. Então, agora só temos a comemorar. E vamos embora, vamos trabalhar. Perfeito, perfeito. Você falou algo no início que eu acabei aqui sinalizando para voltar, tá? Você comentou do elo de confiança, né, do assessor com o público. Eu queria falar um pouquinho sobre as novas evoluções, tendências tecnológicas, podemos dizer assim, né, que é cada vez mais digital, né, com as fintechs, com as novas plataformas de investimento, além de outras diversas ferramentas, se você quiser citar também para o nosso público. Mas como é que você vê a importância hoje do assessor, né, como ela de confiança mesmo, de fato, com o mercado, dentro desse cenário todo? A relação humana, ela é um diferencial?
Olha, eu acho que quem sou eu para dizer o que que é certo e o que que é errado? Eu acho que você tem diversos modelos de negócio, né? Eu posso falar do nosso modelo de negócio aqui na Faros, que é um modelo baseado no atendimento humano, né? Onde a gente busca entender o cliente, entender suas preocupações, aonde ele quer chegar, e aí, uma vez entendido isso, a gente vem buscando as melhores soluções que vão fazer sentido para ele, né? Eu acho que assim, e tem outras empresas, por exemplo, que têm um atendimento totalmente digital, né, que consegue se relacionar com esse cliente de uma forma digital e faz isso muito bem. Então, eu acho que aí não tem muito certo e errado. Eu acho que a internet, ao longo dos últimos 10 anos, ela evoluiu bastante no que tange a quantidade de opiniões e quantidade de informações que você tem hoje. Antigamente, você tinha poucas pessoas falando disso, hoje acaba que você tem muita gente falando disso. Vejo como bom, vejo como positivo, mas por outro lado também, quando você pega pessoas talvez não tão bem intencionadas e talvez pessoas que não entendam muito bem daquilo que elas estão falando, e do outro lado você tem uma pessoa que não entende muito bem de mercado, acaba que talvez a pessoa possa ter uma compreensão um pouco errada de alguma informação. Mas, assim, em geral, eu acho que é super positivo. Eu acho que a quantidade de informações que você tem hoje e sites sobre o tema, eu acho que facilita a compreensão. Colocando na posição de assessor de investimentos, na minha opinião, quanto mais o cliente conhece, é melhor, porque assim você está falando com alguém e você está tendo uma troca que no final do dia o dinheiro é dele, os interesses são dele, né? Então fica muito mais fácil quando ele conhece sobre o assunto, talvez não precisa conhecer tão profundamente quanto a gente, porém ele entender alguma coisa faz sentido, eu acho que facilita na hora de você explicar e na hora de você mostrar as soluções. Então, eu vejo com bons olhos, eu acho que tem muita coisa a se desenvolver ainda nessa questão aí da tecnologia, eu acho que a inteligência artificial é algo que já está aí, né? A gente nem precisa falar que é futuro, já é presente. Como isso vai se desenvolver dentro do nosso mercado, eu acho que ainda tá cedo, mas eu acho que muito provavelmente ela vai ter um papel importante, né? Em conseguir, digamos assim, trazer uma informação com uma velocidade muito maior do que talvez a gente consiga colocar hoje. Mas a gente vai ter que entender como é que a gente vai trabalhar e usar, né, o melhor possível dessa tecnologia, né? Então, mas eu acho que só tende a agregar. Maravilha, a gente pode entender que a tecnologia, o digital, ela passa a ser um desafio, né, pro assessor. E, além disso, quais são hoje os principais desafios que o assessor de investimentos que está começando ou que já está na área, mas constantemente precisa se desenvolver, né, vai enfrentar? A tecnologia e mais alguma coisa? Você consegue listar para a gente Olha, quais são esses desafios? uma coisa que eu repito isso praticamente todos os dias, né? Há 10, 11 anos atrás, né, a dificuldade era você conseguir fazer com que a pessoa, com que o cliente entendesse que investir através de uma plataforma independente de investimentos era muito melhor para ele do que investir no banco. Então, você tinha esse desconhecido, né? Que, obviamente, gerava uma certa dificuldade e uma certa apreensão das pessoas. Por outro lado, né, você tinha um mercado muito menos concorrido do que ele é hoje. Então, você tinha uma dificuldade em captar, mas você tinha bem menos assessores e bem menos escritórios para concorrer. Hoje, a coisa se inverteu, né? Eu acho que o modelo de investir através de plataformas de investimento está mais do que aceito e ele está mais do que entendido, né, pelos clientes. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o modelo de plataforma aberta ele é o melhor modelo porque te traz com isenção inúmeras soluções, né? Então, eu acho que isso é muito bom. Por outro lado, hoje, né, a concorrência é muito maior do que ela era lá atrás. Então, as plataformas estão cada vez mais parelhas em termos de produtos, em termos de serviços, então acaba que mais ou menos todo mundo tem a mesma coisa. E aí
diferencial, sem dúvida nenhuma, é no atendimento, é na proximidade com o cliente, é na forma que você vai se relacionar, é esse elo de confiança que você vai conseguir desenvolver ao longo do tempo. Eu acho que a dificuldade está aí. Mas, assim, sem dúvida nenhuma, hoje a qualidade do serviço ele é o diferencial, não mais o produto ou como a gente já usou muito lá atrás, e era verdade, você tinha muitos produtos numa plataforma, por exemplo, como a da XP, que você não tinha no banco, e obviamente isso era um diferencial, mas esse gap ele fechou, acabou isso, né? Os bancos, eu sempre brinco, eu sempre falo a mesma coisa, assim, os bancos estão virando plataforma, as plataformas estão virando banco, né? Então, assim, está tudo meio que misturando e virando uma coisa só. No final, todo mundo tende a fazer a melhor, todo mundo tende a fazer as mesmas coisas, todo mundo tende a ter os mesmos produtos e mais uma vez, eu acho que o serviço é o que vai ditar aí quem serão, digamos assim, os campeões e os não campeões aí nesse mercado. Maravilha, maravilha. Assim, falando mais especificamente agora do profissional de assessoria, né? Quais são, assim, os aspectos principais que você destaca para hoje alguém se diferenciar no mercado? Yuri, primeiramente, eu acho que, dado a concorrência que você tem hoje, eu acho que o profissional que almeja entrar nesse mercado, ele primeiramente tem que ter resiliência. Primeiro ponto, né? Porque se você começar do zero, construindo a tua carteira de cliente, construindo a relação de confiança com os clientes, é algo que demora um pouco, a verdade é essa, e o profissional ele precisa ter essa resiliência, né? Da mesma forma que você começar um negócio novo, por exemplo, de você empreender, montar uma franquia ou, enfim, montar qualquer outro tipo de negócio. No começo é mais difícil, né? Porque você acaba tendo nenhum cliente ou poucos clientes, né? E ao longo do tempo, você fazendo um bom trabalho, tendo proximidade e principalmente tendo resiliência, e aí eu foco na resiliência porque, assim, dada a concorrência hoje, você acaba esbarrando muito em, fulano já tem um assessor, mas o ciclano já é atendido por aqui, por ali. Então, você em tese, vai encontrar mais barreiras do que você encontrava antigamente. Para isso, o profissional ele tem que acordar todo dia de manhã e falar assim, poxa, eu vou prestar um bom serviço, e com certeza, se ele fizer isso, ele vai ter uma carteira boa de clientes. E ao longo do tempo ele só vai crescer e aí sim virar um assessor de sucesso. Então, acho que resiliência é o primeiro ponto, né? Principalmente hoje em dia. Acho que a qualificação ela vem já a reboque disso, porque quanto mais qualificado, vide que a prestação de serviço vai ser o diferencial, quanto mais qualificado for o assessor, melhor. Melhor vai ser o entendimento dele das soluções que ele precisa apresentar para o cliente, melhor vão ser as soluções que ele vai trazer também e conseguir passar isso para o cliente de uma forma muito clara e objetiva, né? Então, creio que resiliência e qualificação são as duas palavras do momento. E, obviamente, quem quiser se manter nessa profissão também, né? Porque também não adianta o assessor que já está aí há muito tempo, já fez, aconteceu, não, agora eu não preciso fazer mais nada, muito pelo contrário, precisa estar se atualizando o tempo todo, precisa estar estudando e precisa estar sempre buscando o melhor aí, porque assim, a indústria é muito dinâmica, você tem muitos produtos todos os dias, coisas novas aparecendo, serviços novos que a gente pode prestar. Então, é uma eterna qualificação. Não, legal o teu relato, porque assim, provavelmente deve ter alguém nos escutando, nos assistindo agora, que pode talvez ter pensado, no momento que você fala que o elo de confiança entre o assessor e, então, enfim, a relação humana ela é importante, ela é fundamental para essa função. Talvez a pessoa não tenha essa skill hoje em dia, mas isso é possível trabalhar. A pessoa pode adquirir essa experiência, essa skill de fato, né, como a gente chama hoje no mercado, isso é possível adquirir, ganhar. Total, total, total. Quantidade hoje de cursos bacanas que você tem, cursos preparatórios. A própria XPE tem um material vasto, bem interessante, onde, poxa, se o assessor entrar de cabeça ali, ele vai conseguir qualificação, ele vai conseguir informação. Então, assim, hoje acaba que o mercado desenvolveu bastante, principalmente por esse lado da qualificação. Eu vejo várias alternativas interessantes, fora, obviamente,
né, os cursos mais direcionados aí para o nosso segmento, tipo o CFPI. Não preciso nem falar da prova da Ancor, porque já é, enfim, pré-condição para ser um assessor de investimentos, mas você tem outros cursos também interessantes que você possa fazer para estar agregando aí conhecimento e principalmente um bom atendimento dos clientes. Maravilha, maravilha. Você falou da Ancor, esse é um ponto interessante também para a gente trazer. Pode ser que muita gente ainda tenha desconhecimento em relação a essa entidade, né? Você pode explicar um pouquinho mais a Ancor e a relação de trabalho dela com a profissão de agente autônomo de investimentos, ou agora o assessor de investimentos, né? Claro, a Ancor ela é simploriamente falando, ela é uma representante, né, de todas as corretoras, né, e de títulos e valores imobiliários no Brasil, né? Então, ela fomenta muito essa indústria há muito tempo, né? Então, quando você fala de intermediação de valor imobiliário, você está automaticamente pensando na Ancor. Então, todas as corretoras, todas as distribuidoras, todo mundo é representado pela Ancor. E ela vem fazendo um trabalho muito importante nos últimos anos, foi fundamental nessa nova resolução, então ajudou bastante, então escutou muito a gente. Ela é também, né, a entidade que representa os assessores de investimentos, né? Então é algo que, poxa, vem crescendo absurdamente nos últimos 10 anos, e ela fez um trabalho muito bacana, né, nesses últimos tempos, principalmente agora nessa nova resolução, escutando todo mundo, entendendo as dores, entendendo o que tinha que ser melhorado, entendendo quais eram as demandas. Então, a Ancor, ela tem todo um programa de educação continuada também, que é muito bacana. Então, ela é um parceiro mesmo, e ela realmente ela representa a nossa classe aí, pô, muito bem. E acho que a gente só tem de agradecer aí os integrantes e tudo mais, porque vem fazendo um trabalho bem bacana. Perfeito, perfeito. Assim, considerando tudo que a gente abordou até aqui, como é que você enxerga o futuro da atividade, assim, no médio e no longo prazo? Dá para ser otimista? Você está otimista hoje? Total, assim, eu acho que, como o Guilherme sempre fala, né? E aí eu compartilho muito dessa opinião, eu acho que é um mar azul ainda, eu acho que o cliente ser atendido por um assessor de investimentos é algo que vai se difundir cada vez mais, né? Lá fora, isso já é muito difundido, lá fora isso é muito normal. Todo mundo tem o seu assessor, que é como se fosse seu médico, digamos assim. E no Brasil você ainda tem uma bancarização muito grande. Quem sou eu para falar mal dos bancos? Mas, assim, em tese, você ser atendido por um assessor de investimentos, que é uma pessoa que está focada 100% em entender as suas demandas e buscar as soluções que você precisa, acaba tendo uma assertividade maior, pelo menos essa é a minha experiência, né? Então, eu vejo um mar de oportunidades. Eu acho que essa indústria ela só vai crescer, ela só vai se difundir. Eu acho que a XP ela vem fazendo um excelente trabalho, como os concorrentes também, em mostrar o porquê investir através de um assessor, o porquê investir através de uma plataforma. E isso está cada vez mais massificado, isso está cada vez mais entendido, e eu vejo um futuro ainda brilhante. Eu acho que a nossa indústria vai crescer absurdamente nos próximos anos. Por outro lado, eu acho que a concorrência ela vai aumentar também, e eu acho que o bom prestador de serviço ele tende a sobressair frente aos outros, porque a qualidade na prestação de serviço é o que vai dar o tom, né? Então, eu acho que é por aí. Legal, bacana demais. E é importante ver uma pessoa de experiência no mercado passar esse tipo de mensagem, né? Assim, para a gente já se encaminhar para o fim, eu queria que você deixasse um recado, assim, uma dica ou uma visão tua, assim, para o futuro de quem deseja e quem está acompanhando a gente até esse momento, né? Com certeza gosta ou está se inserindo no mercado ou pretende fazer isso. Então, se você puder deixar uma dica ou uma mensagem, né, para quem quer ter uma carreira assim tão de sucesso quanto a sua, que você pode falar agora nesse momento? Assim, eu ainda estou numa eterna construção, né? Eu acho que todo assessor, no dia que ele parar, ou que ele achou
que vai parar, eu acho que é o começo do declínio. Então, assim, não dá para parar, não dá para parar de estudar, não dá para parar de querer entender as coisas. Eu acho que quando você entra na zona de acomodação, coisa ela tende a degringolar, né? E aí isso é um recado para os assessores na ativa. Agora, respondendo a tua pergunta, se eu posso deixar uma dica para quem está começando, muito estudo, muita resiliência e muita força de vontade. Porque no final do dia, não é o mais inteligente que vai ter uma carteira grande de clientes, não é o que está, digamos assim, num escritório grande que vai ter a maior carteira de clientes, e sim quem conseguir cativar e ganhar a confiança do seu cliente. E para isso é necessário conhecimento e muita resiliência, porque o não a gente já tem. O não a gente sempre vai ter. E aí a gente tem que trabalhar pelo sim. E trabalhar pelo sim requer escutar muito não e não se abater em relação a isso. Então, conselho que eu dou estudo, muito estudo e muito trabalho. Eu acho que a receita é bem simples, porque eu diria para vocês que hoje nem 10% da minha carteira de clientes são pessoas do meu círculo, por exemplo, meu círculo de amigos, meu círculo familiar, são pessoas que eu vim adquirindo ao longo do tempo, com muito trabalho e trabalhando sério e ganhando a confiança de um, e aí essa confiança ela acaba vindo uma indicação de outro, e aí a roda gira. Então, assim, a indicação, o boca a boca, ele é a melhor fonte de captação, porque quem está te indicando já utilizou do seu serviço, gosta, confia e já passa para o outro de uma forma muito mastigada, onde, obviamente, que é muito mais fácil do que você buscar um lead do zero e você tentar entrar por outros meios. Então, faça um bom trabalho com o seu cliente, que ele vai te recomendar outros bons clientes. Agora, não esqueça também, muitas vezes, de pedir indicação. Muitas vezes as pessoas ficam meio. é, não sei o que ele vai achar e tal, e tal. É muito simples. É uma pergunta assim: você está satisfeito com o meu trabalho? Sim, estou. Então, pô, se você tiver 2 ou 3 pessoas que possam se interessar no trabalho que eu faço com você, pô, eu adoraria receber essa indicação. E ponto. E as coisas acontecem naturalmente. Então, e o bacana é quando você é indicado sem pedir. E aí acho que é uma evolução da coisa. Esse aí é o gol de placa. Mas, poxa, estou à disposição. Quem quiser entrar em contato, quem quiser conversar sobre a profissão, quem quiser dica, estamos aí. Muito obrigado mais uma vez a XPE pela sua oportunidade. Vocês vêm fazendo um trabalho incrível, principalmente fomentando toda essa indústria, né, que lá atrás eu tinha muita dificuldade, né, poxa, de ter um órgão, uma empresa, né, ajudando a gente a se desenvolver, e hoje vocês fazem isso com maestria, e pelo que eu estou entendendo, só vem coisas boas por aí. Então, pessoal que está nos assistindo, assim, sintam-se sortudos, que a XPE tá com tudo aí e com certeza ela vai agregar. Que bacana. Foi um grande papo. Tenho certeza que quem acompanhou até aqui aprendeu demais. Para a gente foi um prazer te receber, Antônio. Foi um prazer conhecer um pouco da tua história, saber de um profissional de sucesso na área, né? Como é que está o mercado, sentir esse termômetro. Então, assim, obrigado por aceitar o nosso convite, por estar com a gente hoje. Obrigado, viu? Obrigado a você, Yuri. Um grande abraço. Estamos à disposição para o que vocês precisarem. Tchau, tchau. Maravilha. Obrigado. Então, Antônio, sem dúvidas, quem estava com a gente aqui aprendeu demais. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Então, assim, obrigado por quem acompanhou até o final. Eu deixo meu abraço, a gente volta a qualquer momento. Tchau, tchau.